engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Só Deus, aleluia, que nos concede este privilégio. Estamos aqui nesta manhã, aleluia, para adorá-lo em espírito e em verdade. Estar participando do teu corpo, aleluia, do teu sangue. Mais um mês de bênção e de vitória. Glória a Deus. Né? Grandioso é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar nesse momento orando ao Senhor, pedindo que Ele continue derramando da tua infinita graça, da tua misericórdia, do teu poder sobre a vida de cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam, aqueles que estão nos assistindo neste momento. Este mesmo Deus está contemplando a vida do coração de cada um. Amém? Feche teus olhos, aleluia, neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em teu nome, na tua presença, nós te exaltamos, Jesus querido, neste momento, nesta hora, por tudo que nós temos alcançado, Senhor, recebido das tuas mãos, pela tua infinita graça, misericórdia e poder, ó Pai. Nós te agradecemos neste momento por mais um mês de bênção, de vida, Jesus querido, e de vitória, Pai. Estamos aqui reunidos, Jesus querido, numa só fé, num só amor e num só propósito, ó Pai, para te adorar, te exaltar na beleza da tua santidade. Te louvamos, Jesus querido, pelas bênçãos alcançadas, pela misericórdia que o Senhor tem derramado a cada momento sobre a nossa vida, Jesus querido. Eu te louvo neste momento para cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam estar aqui conosco neste momento, ó Pai. Alcance a cada vida, Jesus querido. Continue derramando da tua unção, do teu poder, do teu Espírito nesta manhã, Jeová. Oh, eterno e soberano Deus, que o Senhor venha abençoar, Jesus amado, também. Em teu nome, Senhor, onde estaremos participando do teu corpo, Senhor, e do teu sangue, ó Pai. Que o Senhor venha ungir, Jesus querido, a cada vida nesse momento. Que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer uma obra, ó Pai Santo e excelente. Em teu nome, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, o cálice, Jesus querido, que está representando o teu sangue, Jesus amado, nesta manhã. E também o pão que está representando, ó Pai, o corpo do Senhor, Jeová. Ó Espírito Santo de Deus, pela tua infinita graça, Senhor, nós te pedimos neste momento, Pai. Continue, Pai, continue com tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Jesus. A paz do Senhor, irmão. Amém. Glória a Deus, mais um dia nós estamos na casa do Senhor, para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória nesta manhã. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, nos assistindo, e que você possa parar o que você está fazendo agora e adorar a Deus juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queria agradecer os irmãos pelo livramento que Deus me deu, pelas orações dos irmãos, que o médico não ia conseguir fazer minha cirurgia. E Deus tomou a mão dele, e ele falou: eu não vou conseguir. E Deus tomou a mão dele, ele tomou uma quentura no corpo dele, assim. Ele falou: eu não estou conseguindo. Ele tirou até o banco e a minha cabeça estava tudo aberta, irmãos. Ele tirou o banco afastou o banquinho dele assim, da cirurgia, e Deus tomou uma quentura no corpo dele, e eu acredito que foram as orações dos irmãos. E depois ele tomou uma quentura na mão dele, e ele voltou como quem falou: eu vou conseguir agora. E ele fez a cirurgia. A cirurgia foi demorada, assim. A cirurgia que demorava 1 hora para fazer, ele demorou 2 horas e meia. E foi Deus que deu o livramento. Não era para eu estar aqui nessa manhã. E Deus me livrou da morte. E eu quero louvar a Deus essa manhã, agradecendo a Deus e as orações dos irmãos. Que a escola é o Senhor.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos mais uma manhã na casa do Senhor para juntos exaltarmos e adorarmos o nome do Senhor. Como diz o salmista, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Fazendo também uma lembrança, trazendo à memória o que o Senhor Jesus fez por nós ao entregar a sua vida ali na cruz, né? Que Deus mais uma vez possa falar ao nosso coração, que Deus mais uma vez possa te dar vitória. Você que nos assiste, né, através da transmissão da igreja, né, que esse dia seja um dia de bênção, que esse dia seja um dia de resposta de Deus para a sua vida. Amém? Queridos irmãos, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Aleluia. Marcos capítulo 8, né? O título diz a segunda multiplicação de pães e peixes. Amém, irmãos? Diz assim, né, a palavra do Senhor: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra. Pai querido, tenha misericórdia da minha vida, nos abençoa mais uma vez, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, poder sentar. Glória a Deus, né, irmãos? A gente se pergunta assim, né irmãos? Eu já disse assim,
Já disse algumas vezes assim, é meio difícil, né, as pessoas dizerem, né, ou contarem no seu testemunho, assim, de vida, de conversão, assim, eu me entreguei para Jesus, né, aceitei Jesus como meu Salvador, porque na minha vida estava dando tudo certo. É difícil, né, irmãos? Eu particularmente não me lembro de alguém dizer assim, né? Porque geralmente, né, nós somos, né, levados por Deus, né? Nós chegamos a Jesus por uma necessidade, né, irmãos? Por um problema e a gente identificou que realmente Jesus poderia dar uma solução para esse problema e nós viemos até Jesus. Não é verdade? Né? Se você... Não posso dizer que este acontecimento, né, irmãos, se atribui a 100% das pessoas que se entregam a Jesus, mas não sei se eu sou já exagerado, mas acho que 99% das pessoas, elas vão até Jesus porque entendem que, né, Jesus é realmente o que dizem que Ele é e que Ele pode resolver os nossos problemas. E com essa multidão, essa segunda multidão, ela não é diferente. Não é diferente, né? Essas pessoas, elas criaram uma expectativa acerca do que Jesus poderia fazer por eles. Se você ler o texto anterior, né, no capítulo 7, no versículo 37, essa multidão, ela diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Né, eles perceberam assim: Jesus, Ele não é uma pessoa que Ele faz algumas coisas certas. Jesus não é uma pessoa que, né, aquilo que Ele faz é mais ou menos, ou ali, se você for atribuir assim um nível de perfeição, Ele está lá nos 80%, 90%. A multidão, ela vê em Jesus aquela pessoa que, quando faz alguma coisa, faz esplendidamente bem. Ele faz bem, sabe? Quando ele faz alguma coisa, quando ele põe a mão em alguma coisa, ele faz bem. Ele faz assim perfeitamente. É alguém que a gente pode olhar assim numa obra que ele faz e dizer: não há nenhum defeito, não há nenhuma falha. Esse é Jesus. Eu fiquei meditando aqui, eu fiquei imaginando assim, eu acho que Maria, mãe de Jesus, sabia muito bem disso. Porque quando Jesus fez o seu primeiro milagre lá nas bodas de Caná, lá no casamento, que ele transforma a água em vinho, eu acho que Maria sabia muito bem que quando Jesus colocava as mãos, as coisas eram bem feitas, porque ela disse às pessoas assim: olha, fazei tudo o que Ele mandar. Faz tudo o que Ele mandar, porque quando Ele faz alguma coisa, quando Ele põe a mão em alguma coisa, essa obra, ela sai bem feita. Eu pensei comigo assim, irmãos,
Eu fico meditando, assim, às vezes eu estou em casa, assim, que nem ontem à noite eu estava em casa pensando assim, né? A gente vê aí muitas pesquisas de eleições, né? E geralmente eles colocam lá, como eles não conseguem dar assim, cabalmente, assim, ó, essa pesquisa é fidedigna, né? Eles colocam uma margem de erro. E eu fiquei pensando assim, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus não olha no céu, né? E fala assim, preciso fazer uma obra na vida do Daniel. Mas Deus chama lá a cúpula celeste, se é que ela existe assim, né? É fruto do pensamento que vem na cabeça da gente, né? Vamos trabalhar o seguinte, né? Vamos trabalhar com uma margem aí, olha, vamos fazer essa obra aí, mas se não der certo, vamos ver se a gente faz aí um plano B, né? Vamos trabalhar com uma margem. Olha, se vou fazer uma obra ali na vida de fulano, né? Mas se não ficar perfeito, mas que fique bom. Deus não trabalha assim, né, irmãos? Pode ter certeza que quando Deus realiza alguma coisa na vida da gente, quando Deus realiza uma obra na nossa vida, com certeza Ele vai fazer as coisas perfeitas. Perfeita. Você vai dizer assim, você vai olhar e vai dizer assim, é um milagre de Deus. Isso daqui é só Deus que pode fazer. Foi isso que aquela multidão identificou. Esse homem é diferente. As obras que ele faz são perfeitas. Ele faz bem tudo que ele faz. Tudo que ele fala é perfeito. Aleluia. E essa multidão, ela se reúne, né? Como a gente viu aqui, só de homens eram 4.000. E eles vão. Diferente da primeira multidão, né, irmãos, que elas foram muitos por curiosidade, né? Jesus repreende aquela multidão, né, dizendo assim depois, olha, vocês já só estão aqui, vocês só estão aqui me seguindo, me ouvindo, porque vocês tiveram fome, comeram e se fartaram, mas essa multidão é diferente, né? A primeira multidão, né, os discípulos chegam a Jesus e falam, olha, eles estão com fome, e Jesus fala para ele, dá-lhe voz de comer. Mas aqui a atitude de Jesus é diferente, é Jesus que fala com eles, né? E é interessante, né, irmãos? Porque Jesus, ele diz no versículo 2, né? Tenho compaixão dessa gente, porque já fazem 3 dias que permanecem comigo, não tem o que comer. Eu fiquei pensando em casa, assim, né? Parece estranho, né, irmãos? Permanecer com Jesus e não ter o que comer. É estranho, né? Jesus está dizendo, eles fazem 3 dias que eles permanecem comigo e eles não têm o que comer. Aleluia. Às vezes a vida da gente é assim, né, irmãos? A gente sempre diz assim, né, que a vida com Deus, né, a vida com Jesus não é ausência de problemas. Eu pensei assim, às vezes a gente pode estar numa situação assim de permanência com Jesus, de barriga vazia. A gente pode estar em uma situação em que, né,
a gente está adorando a Deus e só Deus sabe como é que está a barriga, roncando. Irmãos, a gente já viveu situações assim, né? Mas o louvor disse ali que eu sobrevivi. Né? Mas eu pensei assim, né, que Jesus ele estava preocupado. Assim, não sei, né? Talvez seja uma falsa teologia dizer, né, Pastor Joel, assim, que Jesus fica preocupado com as coisas. Mas eu falo assim, é assim no sentido de que Jesus se importa, né? Olha, eles estão comigo 3 dias já, não tem o que comer, né? É interessante, irmãos, porque quando você lê lá no livro de Tiago, até escrevi aqui, ó, Tiago 2, na epístola de Tiago, capítulo 2, verso 16, diz assim, ó: e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Eu sei que o contexto deste versículo se refere assim à nossa ajuda, a nossa postura diante de alguém que vem até nós tendo uma necessidade. E se a gente tem condições, né? Se a gente tem condições e a gente não ajuda, né? O próprio Tiago diz assim que aquele que podendo fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é alguém que vem até nós e fala assim, puxa, tenho necessidade, irmão Daniel, não tenho o que comer na minha casa, e a minha despensa está cheia, e eu falar para essa pessoa assim, não, vá em paz, fé em Deus, meu querido, Deus é contigo, fique tranquilo, Deus vai prover, né? Só que dentro do meu armário está cheio, e eu falar para essa pessoa, vai na fé. Tiago está dizendo, né? Que proveito tem isso? Que fé é essa, né? E eu pensei assim comigo, né, irmãos? Porque é lógico que o contexto deste versículo se atribui a gente, mas assim, nenhum ensinamento bíblico, pelo menos eu acho assim, que nenhum valor bíblico, nenhum versículo teria valor assim se a gente não encontrasse em Deus o exemplo. É com isso que Jesus está preocupado aqui com essa multidão. Jesus está dizendo, né? Jesus talvez pensou nisso. Eu posso despedir essa multidão, cada um vá para sua casa. Mas será que é certo? Jesus estava pensando nisso. Eu me importo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo, né? Olha, irmão, se existe alguém que está preocupado comigo, se existe alguém que se importa com a sua vida, esse é Deus, esse é Jesus. Se existe alguém que está interessado de que nessa manhã você volte para sua casa com a sua bênção, se existe alguém interessado em que realmente você volta para sua casa dizendo, eu estive ali na ceia de manhã, Deus falou comigo, Deus supriu a minha necessidade, Deus fez um milagre na minha vida. Se existe alguém que se importa com a sua vida, se existe alguém que está preocupado com a sua situação, esse é Jesus. Ele quer fazer alguma coisa por você, não é? Lá no capítulo 49 de Isaías, no versículo 15 diz, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele,
eu todavia não me esquecerei de ti. Não me esqueço. O próprio Jesus disse assim: vós, quanto mais assim, mesmo vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai pode dar boas dádivas àqueles que o procuram. Quanto mais. Se a gente consegue, se a gente se compadece do nosso filho e procura fazer alguma coisa e dar boas dádivas e dar aquilo que o nosso filho quer, sabe? Abençoa a vida do nosso filho, sabe? Jesus está dizendo assim: você consegue calcular a quantidade daquilo que eu posso te dar? Você consegue calcular o tamanho da sua importância para mim? Você consegue calcular o quanto de interesse que eu tenho em que você consiga o que você quer, que você seja abençoado na vida? Sabe, eu me importo com você, eu me preocupo com a sua vida, eu me preocupo sim com a sua casa, eu me preocupo com a sua saúde, eu me preocupo com os seus sonhos. Eu tenho sim, eu posso sim fazer o milagre da sua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu achei interessante. Aleluia. A gente precisa entender assim, às vezes uma letra, um pronome, um verbo na Bíblia, né, irmãos? A gente precisa se atentar assim a algumas palavras, porque senão a gente cai numa cilada e acaba dando uma interpretação errada para o texto, né, irmãos? Não vou dizer que eu sou perfeito, né, irmãos? Quem faz as coisas perfeitas é Deus, a gente erra mesmo, né? Assim, mas eu acho interessante, né? O versículo 3 diz assim, né? Se eu, né? A primeira palavra, né? Diz assim, se. Por que eu estou dizendo isso, né, irmãos? Porque, assim, quando você vai olhar para o capítulo 43 de Isaías, quando diz lá assim: e quando passares pelas águas, você não vai se afogar, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eu já falei assim aqui, é importante repetir para que os irmãos possam entender assim aonde quero chegar, que no texto de Isaías diz quando, né? Não diz se passares, né? Diz quando passares. Ou seja, né, irmãos, não existe assim, Deus não está dando uma opção. Deus está dizendo assim: olha, vai chegar um momento, vai chegar numa situação na sua vida que você vai passar, sabe? Quando você passar, vai chegar numa situação da sua vida que você vai ter que enfrentar o rio, o fogo. Mas aqui Jesus ele fala diferente, né? Aqui diz, se, ele está dizendo para os discípulos assim: se eu os despedir para a sua casa em jejum, desfalecerão de fome no meio do caminho. Jesus está dando uma opção, sabe? Jesus está dizendo assim para os discípulos assim: existe uma primeira opção. Se eu despedir eles do jeito que eles estão, com fome, eles vão, mas podem desfalecer no caminho, né? Jesus estava preocupado assim: olha, porque tem um detalhe, muitos vieram de longe. E os discípulos, eles respondem, mas versículo 4 diz, né? E os discípulos responderam: de onde alguém pode fartar-vos de pão
neste deserto. Então eles dão uma resposta para Jesus baseado nesta primeira opção. Mas de onde? De onde? Tem alguém? Eu fiquei pensando, né, irmãos? O texto não diz assim, né? Mas quando a gente analisa assim, se eu fizer isso, que Jesus está dizendo assim, ó, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas não é isso que eu quero fazer. Assim, eu fiquei em casa assim, estava meditando à noite e pensei assim, existem duas opções. Duas opções. Ou eles vão para casa com fome, ou eu faço um milagre. O que é mais fácil? Não sei, irmãos, assim, se essa é a frase assim. Eu sei que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, como é o que a gente canta? Mas não deixa de ser glorioso quando Ele faz. Ele faz. Ele faz, né? Do que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Você veio aqui por quê hoje? Qual o seu problema hoje? Você acha que esse Jesus que você adora, esse Jesus que você, sabe, que você serve, você acha que Ele tem interesse em que você viva a vida sofrendo? Sabe, eu venho com uma palavra profética aqui hoje, sabe? Eu confesso para os irmãos que às vezes eu tenho medo de dizer, às vezes eu tenho, sabe, a gente, né, a gente como pregador, né, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as empolgações do púlpito, né? Deus pode fazer o milagre que você precisa. Deus quer fazer o milagre que você precisa. Jesus, só para terminar, Jesus, ele termina essa história dizendo aqui que Jesus, ele começa dizendo, usando a palavra despedir, né? Se eu despedir eles assim, eles estão com fome. Depois do milagre, depois que as pessoas foram alimentadas, é que ele termina a narração dizendo assim: depois que todos se fartaram, Jesus os despediu. O milagre que você precisa, Deus pode te dar. A gente diz, né, que a última palavra vem de Jesus. A história só termina quando realmente, de fato, Jesus os despediu. Fique tranquilo. Fique tranquila. Deixa na mão de Jesus. Deixa na mão daquele que faz todas as coisas
esplendidamente bem. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor com louvor? Ajuda aí, Isaías, aproveitar você. Glória a Deus. Sai de casa com esse louvor no coração, na cabeça. Talvez eu não me lembre exatamente da letra, mas quero que vocês me ajudem aí. Beleza. Quero ver o sol já cansado brilhar.
Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Pode sentar um minutinho, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua grande bondade, pelo seu grande amor. Mais uma vez, a graça e a misericórdia do Senhor se fez presente nesta casa de oração. Aleluia. Neste templo. Entre este povo abençoado. Quando Deus tirou o povo do Egito, as terras boas que Israel poderia ocupar quando saiu do Egito, terras que tinham fertilidade, terras que tinham águas, terras que não eram montanhas, terras que não eram abismos, as terras habitáveis, as terras boas, já estavam ocupadas, porque o lugar bom é um lugar que é disputado. E aí o Senhor tirou o povo do Egito, vai colocar o povo aonde? Colocar o povo, terra boa já está ocupada. Então o local onde o Senhor colocou o povo foi no deserto. No deserto. Deserto é um local a gente vê aí nos documentários, nos filmes, né, irmãos? Deserto é um local de animais peçonhentos, né? Aquelas cobras, aqueles escorpiões, aqueles animais ficam enterrados na areia só esperando, né? Local de animais venenosos. Deserto é um local que a gente não tem marcos no deserto, né? Assim, porque um dia tem uma montanha de areia aqui, outro dia está lá, o vento vai levando para cá, levando para lá. Não dá para dizer, tem aquela montanha lá, tem aquele rio lá que vai direcionando a vida da gente. O deserto não é assim. O deserto cada dia tem uma figura, cada dia tem uma paisagem. Então é um lugar de desorientação. É um local de sol escaldante, terrivelmente escaldante durante o dia, e um local terrivelmente frio durante a noite, porque a areia não retém calor. Então, quer dizer, um local inóspito, um local totalmente inabitável, Mas quando Deus tirou o povo do Egito, os locais bons estavam cheios, estavam habitados, e o Senhor precisaria de colocar aquela multidão de milhares e milhares de pessoas. Acredita-se que milhões de pessoas que saiu do Egito, Deus precisaria colocar este povo em algum lugar. E os lugares bons, eu digo de novo, estavam ocupados. E o Senhor mandou aquele povo para onde? Para o deserto. Mas irmãos, a Bíblia diz: não importa, não adianta ter uma casa cheia de carnes e não ter o mais importante. É melhor às vezes ter verdura, ter a simplicidade, mas ter o que é mais importante. Então, um local extremamente habitável, mas que é um deserto de Deus, não resolve. Mas um deserto da vida, que é um local onde Deus habita, onde Deus está presente, é mais do que o suficiente. Aleluia. Olha só que coisa interessante, irmãos. O deserto, tão perigoso, tão hostil, foi o local onde o Senhor deu pão, onde o Senhor deu carne, onde o Senhor deu água, onde o Senhor deu calor, onde o Senhor deu sombra, onde o Senhor deu direção. Foi o local onde Deus operou o milagre, foi o local onde Deus preparou o povo para que entrasse na terra prometida. Então, irmãos, a diferença, tem gente que não sabe o que tem, de tanto que tem, mas não consegue chegar com seu filho,
não consegue chegar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família e ter uma janta feliz, e ter um café da manhã, um café da tarde, um almoço contente. E às vezes tem pessoas que é da mão para a boca, não tem reserva nenhuma, mas ele senta lá e ele é feliz, ele desfruta, porque Deus está naquele ambiente. Glória a Deus. Então, sabe, irmãos, não são as riquezas, não são as coisas materiais, nós não pregamos contra isso, mas absolutamente não é isto que faz a diferença. Então, quando Deus está na causa, quando Deus quer operar, quando Deus está presente, Ele poderia fazer um milagre, mas Deus pegou o local vazio para colocar o seu povo. E por mais difícil que seja aquele lugar vazio, mas foi ali que Deus trabalhou. O presbítero pregou aqui nesta manhã, lá naquele deserto inóspito, onde não tinha pão, foi a oportunidade de se ver o milagre do Deus que opera milagres. Da onde iremos tirar? Lembre-se do que Deus fez com Israel no Egito. Lembre-se do que Deus fez nas 2 multiplicações de pão. Então eu posso, irmão, falar, olha, não tem recursos, acabou a esperança, não tem o que fazer. Irmãos, tudo vem de Deus. As coisas naturais, foi o homem que fez, foi Deus quem fez. Cada batida do nosso coração, cada inspirar, cada expirar do nosso pulmão é um milagre de Deus. Só que vai ficando tão comum que a gente pensa que é coisa do homem, mas não é, é de Deus, é concessão divina. Mas quando, irmãos, vem o deserto, quando vem as trevas, fica mais fácil para nós vermos e comprovarmos, foi Deus realmente, aleluia. Fica mais fácil, como o irmão Isaías já testemunhou nesta manhã. O médico deu aquele branco, e agora o que eu faço? Mas o calor da presença do Senhor foi lá naquele homem e ele foi abençoado, aleluia. Então, irmãos, nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus. Eu não quero complementar aqui a mensagem de Deus, a mensagem do presbítero, mas foi tão gostoso de ouvir, né, irmãos, que eu falei, transbordou um pouquinho, eu vou repartir isso com a igreja também, aleluia. Então nós louvamos a Deus pelo seu grande amor e a sua grande bondade. E nós vamos já dar os avisos, porque depois nós vamos desligar a transmissão para termos aqui um momento de participarmos dos elementos da ceia do Senhor. Então eu quero, a irmã Cida Martins pede oração pelo Carlos, que é o genro dela, que está doente, para que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Nosso irmão Cristiano, que aqui está também, pede oração para Paulo e Cristiane, que estão também precisando das nossas orações. A irmã Dircinha está agradecendo as orações pela filha dela, porque ela teve vitória. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus, né? Nós também saudamos nosso irmão Marcos, nossa irmã Paula, que são pessoas abençoadoras desta igreja. Irmão Marcos está cuidando da saúde, passou por um procedimento. Saudações, irmão Marcos, irmã Paula, a família toda. Deus é com os irmãos, Ele continuará abençoando e enriquecendo a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Os irmãos estão abastecidos na presença de Deus com as nossas orações, viu? Em nome de Jesus. E também, irmãos, nós vamos orar pelo nosso pastor. O pastor desta igreja está fazendo aniversário hoje, que é o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Ele está fazendo aniversário hoje. Ele é o pastor de todas as igrejas do estado de São Paulo, portanto é pastor desta sede, é pastor desse campo e de todas as igrejas, que é o nosso conselho nacional, a nossa convenção estadual. E também ele é o presidente do nosso conselho, que é o pastor nacional. Então foi o homem que Deus levantou,
que tem trazido muita paz, muita estabilidade, muita segurança para a igreja, o Brasil para Cristo. Nós vamos lá nas convenções, nós vamos nas reuniões, nos pastoreios de pastores. É um ambiente doce, é um ambiente de paz, é um ambiente harmônico. Foi o homem que Deus levantou para trazer estabilidade, para trazer segurança para as igrejas, o Brasil para Cristo. Foi o homem que Deus levantou para que a igreja, o Brasil para Cristo, não abandonasse e nem mercantilizasse a palavra de Deus. Nesta manhã aqui nós vimos o resultado do trabalho do pastor Bergamin. Louvor genuíno. A igreja pode dizer amém? Nós ouvimos aqui nessa manhã palavra de Deus genuína. A igreja pode dizer amém? Essa daqui é o resultado do trabalho que o pastor Bergamin vem fazendo no estado de São Paulo, no Brasil e nas igrejas nossas que estão espalhadas pelo mundo através da missão Desafio. Então louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, do pastor desta igreja. Eu quero pedir à igreja para nós fazermos aqui, nós vamos orar daqui a pouco, mas aplaudirmos a Deus agora pela vida e pelo aniversário do pastor Bergamin. Os irmãos que puderem, que quiserem, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, é justo, é legítimo, né, a vida e a obra que Deus fez. Pastor Bergamin, constituído pelo fundador da obra, juntamente com o pastor Orlando Silva, com o pastor Ivan Nunes, foi os 3 homens que o missionário constituiu para darem prosseguimento e estão fazendo muito bem. E também lembro do pastor Paulo, que está ali em Salto Grande, que chama ali, né, irmão? O pastor Paulo também está fazendo aniversário hoje, juntamente com o pastor Bergamin. Então que Deus abençoe ricamente. Queridos irmãos, hoje, querendo Deus, 6:30 da noite, agora é noite, né? 18h30, nós estaremos aqui reunidos novamente para o culto noturno, tá bom? Então nós vamos ter a ceia do Senhor às 18 horas, para os irmãos que desejarem retornar. Graças a Deus por esta equipe abençoada que tem sido firme, né? Então às 18h30 nós estaremos aqui para o culto da noite. Quinta-feira nós temos normalmente o nosso culto às 20 horas, se o Senhor permitir. Eu já convidei o presbítero Francisco de Itaí para vir aqui, juntamente com a irmã Márcia, trazer a palavra de Deus. Nós estaremos aqui. E à noite, irmão, não se esqueçam da campanha do quilo, não se esqueçam da oferta missionária, não se esqueça de abençoar a obra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir até aqui. Pode vir até aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar a Deus e no final deste louvor nós passaremos para o ato da ceia do Senhor. Deus abençoe ricamente os irmãos que estão acompanhando ao vivo e Deus abençoe ricamente os irmãos que acompanharão a gravação depois, em nome do Senhor. Da irmã Roseli, dia 8, né? Dia 8, irmã? Oh, glória a Deus, graças a Deus. Também, mais algum aniversariante, irmãos? Mais algum? Então nós temos a irmã Rose, o irmão Monei, né? O Monei da irmã Rose é o casal que estão completando mais um ano de vida. E o presbítero Daniel, dia 7. Graças a Deus. Então temos mais 2 irmãos que fizeram aniversário conosco. Graças a Deus por isso. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Vamos aplaudir então a Deus pela vida dessas pessoas também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus, continuar adorando.